Começando mais um dia de revisão por aqui. E antes de eu falar da minha análise do dia, peço que você se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos, beleza? Bora lá então. Começando primeiro em relação ao dólar, gráfico temporal de candles. O primeiro candle do dia foi um candle de indecisão. Foi um gap que meio que rompeu, já pegou uma região de liquidez que nós tínhamos aqui destes fundos aqui. Então já rompeu essa região, abriu abaixo, né? Então já pegou liquidez. Faz um pullback na média de 9. Infelizmente, por alguns critérios, a gente não faz nada aqui. Porém, a única vantagem que a gente conseguia ver, pelo contexto, né, que as médias estavam alinhando para baixo, porque elas não estavam em tendência aqui no dia anterior. Aí elas começaram a se abrir. O que a gente poderia esperar, talvez? Romper mínima, ou oh, meu Deus. Tem algum gatilho antes aqui com pullback, cruzamento 9, VWAP, etc., mas não chegou a dar. Ou então, rompimento da mínima, pullback pós-rompimento. O que aconteceu? Antes de romper a mínima, não deu gatilho. Infelizmente, aqui não preencheu nenhum critério para poder pensar em venda. Eu acho arriscado filtrar para 2 minutos aqui, numa hora que estava tendo gap entre candles. Fechava no preço, abria em outro. Fechava no preço, abria em outro. E assim estava, ou seja, estava sem volume. Interessante nessa hora. E estava bem travado, não estava saindo do primeiro candle, que também é um long leg doji. Então, o que era melhor a gente esperar, né? Rompe a mínima e faz um pullback. E aí rompeu a mínima, né? Só que cadê o pullback? Quando foi dar o pullback, era minutos antes da notícia. E pensar aqui numa operação de contra nesse fundo é perigoso porque nós estamos operando contra a tendência minutos antes de notícia relevante. Não é qualquer notícia, é categoria 10 estrelas de perigo, junto com PIB, junto com payroll, junto com essa de hoje que é a inflação e algumas outras, mas a gente estava em dia então de notícia importante. Então eu não vou caçar compra aqui. Faz um pullback e simplesmente a notícia faz esse movimento todo, fura a tela, vai lá para o fundo e chega em região de canal de Kelvin. Só que essa barra aqui, ela fez um movimento muito importante, porque no diário, eu comentei ontem também, né? Deixa eu tirar os estudos aqui para vocês verem a situação. Então a bagunça, mas foco na média de 9. Fez um pullback na média de 9, deu um gatilho muito bonito de pullback da média de 9, que não foi acionado ontem, e hoje acionou. E aí renovou o mínimo. Então o movimento aqui que a gente vê é uma pernada de impulsão, correção, e talvez agora vai começar a impulsão de novo. Para romper agora qual região? Nós temos essa região aqui para chegar. Só que o movimento foi tão forte que chegou a cutucar essa região que tem bastante liquidez. E liquidez, ao mesmo tempo que pode servir como impulsão, né, para gerar um stop, pode servir como barreira para o preço não conseguir passar. Então, o preço encontrou esta barreira aqui nesse fundo, que foi o fundo do candle da notícia. Aí, voltando aqui para a hora da notícia, chegou lá de forma esticada, nada de caçar reversão pós-notícia. Deus me livre fazer algum movimento aqui. Qualquer movimento, stop estaria muito caro, mas vamos aguardar. O preço faz o pullback na 9, vou caçar a venda aqui? Deus me livre, está longe da 20, canal de Kelvin a gente sabe que o preço não tende a andar. E aí eu comentei sim, ixi, tô vendo que o dia vai ter que acabar mais cedo, porque chegou em canal de Kelvin pós-notícia. Primeiro, se não tivesse em canal de Kelvin, depois de movimento de notícia assim, o preço tende a ficar travado depois de notícia com movimento assim. Segundo, quando chega em canal de Kelvin, independente da notícia, tende a ficar travado também quando está em canal de Kelvin. Aí tinha dois fatores juntos aqui, ou seja, o preço poderia ficar muito bem travado. E aí ficou, né? Ficou boa parte aqui do movimento, aí gatilho falso de venda, acho muito perigoso entrar aqui nessa região do Kelvin, né? Faz pullback na 20, olha como que a 20 deu uma quebra muito forte aqui, porque o movimento da notícia, a 20 demorou 20 candles depois para sentir. Passa para cima dela, faz esse gatilho aqui que não foi acionado, e aí faz mais um pullbackzinho e dá oportunidade de 42. 42 pode ser um gatilho de compra porque o stop estava bem baratinho. 9 cruzou a 20, tá? E risco, retorno de 1 para 1 tava dando aqui antes da VWAP, a gente já vê que o volume, a volatilidade já estava caindo, então era quase 5 pontos de stop, tranquilo. Parcial obrigatório aqui, na verdade, desculpa, parcial obrigatória 1 para 1 por causa desse topo. Depois a gente vai pensar na questão da VWAP ou a média 50. De qualquer modo, média 50 tinha que ser uma parcial obrigatória também. E chegou na média 50. Quando chegou na média 50 dessa forma esticada aqui, deu um setup que raramente vai acontecer no dólar. Por que raramente vai acontecer no dólar? Porque o dólar
É muito difícil de acontecer esses movimentos aqui do nada, aí volta, testa 50 e volta para 20. É muito difícil. Sempre vocês irão ver a 50 muito próximo da 20 nos dias comuns. Não tem esse movimento de tendência forte. Então, por exemplo, aqui, a 20 está próximo da 50. É normal do dólar fazer isso. A 20 está próximo da 50. O índice, às vezes, já acontece alguns movimentos assim, do nada, uma tendência e foge da 50. E aí hoje a gente viu aqui acontecer no dólar. Coisa rara isso acontecer e formou um PFR, gatilho. Vai ser obrigatório na 20. E depois não andou mais que isso, tá? Então aqui foi gatilho 47 também. Parcial na 20 e depois simplesmente o preço não andou, infelizmente. Aí a 50 não conseguiu reagir de novo, embolou em volta das 50, embolou de novo, aí começou a ficar meio lateral nessa região. E fechou aqui testando a média de 80, mas no geral, gráfico branco, o que a gente vê aqui? Teve o movimento da notícia, por isso que vocês irão ver que muitas vezes notícias igual essa de muitos pontos tende a ficar bem travado depois. Tava aparecendo um canal nessa parte aqui. Depois começou a aparecer talvez um triângulo descendente, que não prosseguiu porque já era fim do dia. E o volume reduziu bastante, o preço morreu depois de meio-dia aqui praticamente. Olha aqui, parecendo que certos candles nem volume tem. Horrível, horrível. Então morreu. Eu acho também que pela questão de calor, muita gente não tá ficando na frente da tela e o volume tá bem reduzido por causa disso também. Mas enfim, gatilhozinho aqui de gráfico de candles em relação ao 47 e 42, tá? Já em relação ao gráfico atemporal de Renko, já no início do dia já não tinha muito o que fazer, porque a primeira cor a gente ignora. Deixa saco essa mensagem aparecendo. Então, foi já venda no início do dia, não vou fazer nada. Aí teve a volatilidade da notícia. Isso aqui foi volatilidade da notícia, olha que loucura, hein? E aí, óbvio, que não dá nem tempo de você pensar em compra aqui, por exemplo, porque foi volatilidade. E aí depois ainda era notícia. Esse aqui tudo é 10h30, ó. Tudo 10h30. Movimento da notícia. Só foi estabilizar aqui depois. Aí deu uma oportunidade de compra. Até comentei, eu acho que a Marcela estava comigo, a gente comentou que estava virando para compra. Vi atrasado, já estava no movimento do segundo bloco aqui, nem cheguei a fazer a operação. Quis ficar de fora, esperar um pouco a agitação da notícia ainda, ver qual que será o possível movimento. Aí chegou a pagar só 4 pontos, depois seria dado stop, acionou outra venda. Já no gráfico de candles eu não faria essa venda aqui de jeito nenhum, porque no gráfico de candles eu já vi que estava muito esticado para venda, então eu não caçaria vendas aqui nesse Renko. E aí a gente viu que praticamente a mínima foi até 5 pontos. Depois tinha dado uma compra aqui também, que se a pessoa entrar seria estopado. Então, era uma região que tinha que parar de operar, porque era uma região complicada pelo gráfico temporal que eu já mostrei. Acionou uma compra, até pagou, mas não vale esse risco todo, porque já estava bem travado. Então, o gráfico de Renko hoje, por causa da notícia, ficou todo desconfigurado, porque aquela barra forte estragou o movimento todo. Já em relação às linhas, então deixa eu mostrar aqui as linhas. Já em relação às linhas, a linha de cima não chegou a testar. E aí, quando era 10h30, testou a linha de baixo. Então, pelo menos no backtest, não tem como a gente colocar assim, não é para considerar entrada se tiver notícia. Não tem como. Então, o backtest simplesmente opera independente se tiver notícia. E a gente viu que paga. Então, se fosse para entrar de acordo com o que foi backtestado, tinha que entrar nessa operação aqui, que automaticamente já já deu stop muito rápido pela volatilidade, e depois a gente viu o que aconteceu aí, ficou travado e tudo mais. Então, deu uma operação, se fosse entrar exatamente pelo backtest, ignorar a notícia, e teria dado stop. O stop aqui, de sempre, 7 pontinhos praticamente. Então, uma operação, stop. Renko praticamente recomendaria não entrar, e a linha teria dado stop. Já em relação ao índice gráfico temporal, coisas que eu preciso ressaltar. Dia anterior, tínhamos aqui essa resistência, né? Tinha um afunilamento. Opa, desenhando bem mal, hein? Afunilamento. Aí, simplesmente abriu sem gap. E esse primeiro candle do dia foi um candle que rompeu esse afunilamento e chegou em região de topo aqui importante. Região de topo importante, sim, porque não chega a esse... tá renovando cada vez mais máximas, né? E essas máximas aqui estão bem esticadas. Aí, o que o preço faz? Testa essa região de topo, antes de romper, faz um pullback na média 9. Infelizmente, a 9, a questão da VWAP aqui não tinha cumprido os requisitos.
passa de novo pra cima, faz um pullback com candle muito feio esse 11, infelizmente, muita sombra. Vou entrar no 12, o 12 tá na cara do topo, se eu colocar stop aqui já não tem risco retorno. Faz um pullback de barra ignorada, infelizmente longe das médias. E aí o LS até estava ativo nessa hora aqui em cima da linha, vou pensar em reversão? Não, antes da notícia não vou pensar em reversão. E aí simplesmente a notícia faz esse furo de teto da tela, e era talvez até para subir muito mais, só que aí acionou o leilão, tá? Acionou o leilão, e aí simplesmente acionando o leilão não tem como a gente fazer nada, quem está em operação não consegue mexer, quem quer entrar não consegue entrar, então o jeito é ficar apenas observando. E aí quando volta, o preço simplesmente volta com um gapzinho de quase 500 pontos. Vou pensar em reversão pós-notícia? Não, e nem teria preenchido os critérios da reversão. O preço faz um pullback na média nova, vou caçar a compra aqui. Olha o pullback. Deixa eu desenhar. Olha o pullback e olha o gatilho de compra. Olha o monstro que eu tô operando para trás. E olha que eu estou em canal de Keltner. Ah, foi? Subiu muitos pontos? Foi. Mas não é interessante fazer esse movimento nos dias normais. Tentou chegar próximo de máxima, mas não conseguiu. Fez um pullback na 20, olha como que a 20 quebrou. Ela quebrou porque ela demora 20 segundos para reagir. É a reação da notícia aqui agora. Faz o pullback, vou entrar no 39? Não. Olha como que está o movimento todo. Testa de novo a 20, fica andando de lado, não consegue, quebra a 20, testa 50, 50 não reage de primeira, e aí começa a indicar possível mercado lateral até esse momento. Então, marcar máxima, marcar mínima, região de Keltner tende a deixar o mercado travado, até o fim do dia praticamente também fica travado, formando aqui pra gente uma LT, e o fim do dia praticamente quase testou a máxima. Então fechou praticamente muito próximo da máxima que a gente teve da notícia. No meio do caminho, coisa que eu preciso ressaltar aqui, deixa eu ver o que mais. O candle aqui gerou quase 2.800 pontos, tinha um bom tempo que eu não vi um candle dessa proporção em 5 minutos, talvez iria subir muito mais. E detalhe, essa barra aqui, ela foi muito relevante porque imagina pessoas que têm talvez automatizado, robô ou alguma estratégia pronta. Então imagina essas pessoas que têm tipo assim um alarme, caso suba tantos pontos, vai acionar e entra na compra. Imagina isso em grandes proporções. O preço vai subindo e aí vem volume e talvez algumas estratégias de algumas pessoas comecem a acionar alertando, opa, tem volume no ativo tal. Imagina um investidor estrangeiro tendo um alarme acionado aqui. E também a questão de stop, porque olha só, o macro, deixa eu mostrar para vocês o diário. O diário do índice, ele rompeu essa linha do pescoço que eu já ressalto já tem um bom tempo. Pegou a liquidez. E não é qualquer liquidez, é a liquidez. É uma região que eu já estou ressaltando já tem um bom tempo, que eu queria que fizesse um respiro para agora romper. E finalmente rompeu. E isso aqui é sinal de que vai vir mais movimento de alta. E olha só, a linha de hoje, isso é porque eu estou olhando o índice futuro, porque o Ibov, ó, a máxima de hoje não chega desde 2021. Então, o gráfico já dizia esse movimento. Tem um Okoi aqui, tem uma bandeira de alta. Rompeu. Isso aqui é muito forte e formou essa barra de ignição há 2 semanas, que se a gente colocar proporção de 1 para cima, então a região de 100% está muito próximo. É uma região para pegar liquidez sim. Então, imagina vários alarmes sendo acionados. Isso aqui começa um desespero, uma euforia, um pânico que perde proporção. Foi subindo, 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 subindo e era para subir muito mais. E travou. Então, no gráfico temporal, infelizmente, não vejo gatilhos. Depois de um movimento assim, é complicado. E eu sempre gosto de ressaltar durante as aulas de mentoria, dia 13 de outubro de 2022, aconteceu a mesma coisa. O que aconteceu naquela época? Quer ver? Foi no dólar. Esse exemplo aqui. Abriu um leilão, abriu com gap de 73 pontos do dólar, subiu mais 70 pontos. Depois, com muita lentidão, devolveu o movimento inteiro. Mas outros dias de notícia tende a ficar fazendo esses movimentos de ficar travado, tá? E nesse dia, o índice não abriu leilão, mas a barra foi de praticamente quase... Foi menos, né? Por isso que não abriu leilão, porque foi 2.100 pontos e hoje foi 2.800 rapidinho.
Depois ficou travado, tentou anular o movimento da alta. Então, é difícil operar depois de grandes movimentos assim. Mas voltando para o dia de hoje, já agora em relação a Renko e linhas. Em relação à coloração do Renko, a gente tinha aqui, deixa eu ver quando. Nossa, hoje teve muito bloco, hein? É isso mesmo, por causa da notícia. Então, já abriu com coloração de compra. A primeira cor a gente tem que ignorar, beleza. Aí chegou 10h30, 10h30 começou aqui, ó, praticamente. Isso aqui tudo é bloco de volatilidade de notícia. E aí dá tempo para pensar em compra aqui? Não dá. Nem acho que a automatização consegue compra, vende, compra e vende, compra e vende, porque é muita volatilidade. O preço simplesmente sobe, não muda de cor. Quando muda de cor já é nessa região. E 5 minutos depois da notícia. Seria interessante operar? Eu não ia recomendar, mas a gente vê aí que caiu bons pontos. Depois seria acionado compra. Eu não pensaria em compra pela mesma questão do dólar em relação à venda, porque já está esticado o canal de Keltner, por isso que gerou stop. Não pensaria em compra aqui, não pensaria em compra aqui. Venda, depois deu. Poderia pensar? Pode, mas igual a questão do dólar. Fica travado depois de notícia, mas andou. Compra, não recomendo. Venda, andou de novo. Compra, não recomendo, mas no fim do dia chegou a pagar bem. Chegou a pagar muito bem esses movimentos aqui em relação ao Renko. Então, tinha que tomar muito cuidado, porque se a pessoa pensasse em operação de compra no meio do caminho, ia tomar stop aqui, ia tomar stop aqui, ia tomar stop aqui, stop, stop. Só essa aqui que teria dado gain, mas as vendas depois da notícia deu muito bom em relação ao índice. O índice já foi diferente em relação à coloração do Renko. Já em relação às linhas, basicamente no início do dia, deixa eu mostrar aqui, na hora que abriu não daria tempo, tá? Não daria tempo de fazer venda já nesse primeiro bloco do dia. Aí o preço vai e toca novamente essa região. Eu vendi, inclusive pela linha, tá? E aí o preço estopou e não fiz mais nada. E aí não voltou para a região da linha. A gente vê aí como que estava bem afastado, então nada a ser feito em relação às linhas até o fim do dia. Estava afastado, então linhas não tinha. Em relação à macroeconomia que eu tenho que ressaltar. No pré-mercado, a gente tinha um mercado hoje mais tranquilo. Então, o que a gente tinha? Índices asiáticos e índices europeus em leve, alta. O que é leve? Tipo 0,30, essas coisas assim. DXY, S&P, no zero. Não tinha movimento. Neutro. Petróleo, zero. Também não tinha movimento. Minério, levemente positivo, estava 0,26, praticamente neutro. Juros americanos, em leve queda, tipo 0,15. Leve queda. No geral, então, a gente tinha mais motivos para ter movimento de alta, mas não forte até aquele momento. Então, leve alta. O que foi que aconteceu já no primeiro minuto do dia? Já começou a abrir com gap de alta, sem gap na verdade, mas o primeiro candle de força compradora. Ficou mais para alta, mas uma leve alta, não tinha volume. Por que não tinha volume? Lá fora também não tinha. Foi por causa da notícia que nós tivemos aí esse movimento. O que foi a notícia? Que notícia que é essa? Simplesmente a inflação nos Estados Unidos. E para vocês verem, antes disso, de comentar da inflação, nós tivemos aqui notícia 9 horas, mas pouco afetou no gráfico o movimento. E aí teve inflação. A inflação aqui, principalmente, vamos focar aqui essa e essa aqui. Todas elas vieram com 0,1 a menos do que esperado. A menos. Se esperava um valor X, veio 0,1 a menos. 0,1 é nada. Só que numa proporção no país como os Estados Unidos e na situação atual é muita coisa. Muita coisa. O resultado dessa notícia significa o quê? Que os juros atuais parece que controlando a inflação, então não precisa aumentar os juros por enquanto. E é por isso que quase 100% dos analistas estão acreditando que na próxima reunião, mês que vem, daqui a um mês, na verdade 30 dias, vai manter os juros, não vai ter alta de juros. Se não tem alta de juros nos Estados Unidos, é muito bom para os índices globais, porque aí começa a direcionar renda para outros países. E aí são índices para cima e dólar para baixo. O que aconteceu? Nós tivemos o que com o S&P?
O S&P na hora da notícia, o movimento explodiu, furou o teto para cima, movimento da notícia. O DXY despencou. E aí nós tivemos isso afetando no mundo todo. Imagina uma coisa pegando proporção global. A gente teve esse movimento aqui, lá fora. E aí lá fora já foi diferente, porque o DXY continuou caindo, o dólar continuou caindo. E o S&P continuou subindo. A gente não teve esse movimento aqui não. A gente ficou travado depois. Índice dólar. Já ficou meio estranho depois disso, porque lá fora subindo e aqui não tava. E aí, então, essa notícia foi muito boa. Depois não tinha mais nada. Não tinha notícia nenhuma depois relevante. Só vai ter daqui a pouco, umas 11 horas na China, que vai ter reflexo para amanhã. Mas, enfim. E aí teve essa volatilidade toda com essa notícia. Abriu o leilão, depois que voltou, ficou travado. E aí, com essa notícia, afetou tudo que vocês forem imaginar. Os juros, por exemplo, juros americanos. Despencou, do longo, curto, tudo. E automaticamente nós tivemos nossos juros aqui também reduzindo. Então, deixa eu mostrar aqui. Os juros aqui, os curtos mais de 2% de queda e os longos mais de 1,5% de queda. O fluxo, quem que fez isso na hora? Pergunta valendo R$1, né? Porque 1 milhão ia ser muito fácil. R$1, quem? Adivinha? Olha XP. Saiu de patamar de 14 mil vendida para um patamar que chegou a 66 mil contratos na venda, só no mini índice. Depois ela corrigiu um pouco, mas depois parou de novo na venda. Mas enfim, a hora da notícia, a bonitinha entrou com quase aqui 50 mil contratos na compra. 50 mil contratos na venda, dando liquidez esse movimento de alta. Nessa hora, quem que deu o movimento de alta? 10,5 aqui, Genial ajudou um pouquinho, mas pouca coisa. Bradesco pouco fez o movimento, e o UBS ajudou, que ela saiu do patamar de nada de contratos para um patamar de quase 22 mil contratos. Teve Tullet, teve Morgan, grandes players aqui entrando. JP Morgan ajudou na hora não fez nada, ficou observando. Acredit também não fez, Goldman fez alguma coisa. Olha que interessante, a Goldman 10,5 ela entrou na compra. Depois ela começou a entrar na venda em região de topo. Inteligente, né? Inteligente o que ela fez. Ela aproveitou o movimento de alta e aí ela começou a zerar tudo que ela fez no topo do dia e começou a vender aos poucos até chegar a quase 55 mil contratos vendidas no topo, vendida no topo. Isso no dia de hoje. Mas lembrando, a gente nunca sabe como que tá no macro, né? A longo prazo. Outra coisa que eu preciso ressaltar, o EWZ, que é o Ibov praticamente dolarizado, olha o que aconteceu hoje. Esse gap já da abertura, né? Por que esse gap? Porque o mercado americano está abrindo agora já 11h30 e a notícia foi 10h30, então uma hora antes. Quando o EWZ abriu 11h30, nós já estávamos em movimento muito forte aqui de alta, então a gente teve esse gap lá fora. Está próximo de região de topo, que se a gente for ver, é um topo muito importante, e aí eu tô com uma dúvida, porque lembrando, segundo não, quero semanal. Deixa eu abrir aqui. Uma dúvida grande em relação ao macro do EWZ, porque tem uma LT que tá vindo lá de 2010 e tá afunilando. O preço está em região de afunilamento. Focar nessa LT e nessa aqui de baixo, tá afunilando e tá mais próximo da região de máxima. Será que vai romper agora, pra cima, e vai sair dessa LT pela primeira vez em, deixa eu ver, 13 anos? Será? Região forte. Voltando, outra coisa que eu preciso ressaltar, que então o movimento hoje, a gente teve aí correlacionado lá fora, o S&P hoje subiu muito forte, muito bom movimento, pode ser início do rally de fim de ano. O DXY caiu muito hoje, um movimento que não estava tendo esses últimos dias, muito forte esse movimento, caraca, muito, muito, muito forte. A última vez que teve esse aqui foi em, nossa, nem chega aos pés. Deixa eu ver. Lá há um ano atrás, exatamente, um ano atrás, olha essas barras aqui. Há um ano atrás. Nós tivemos aqui também, deixa eu ver. Durante a notícia, teve um movimento muito forte, porque commodity, minério de ferro, chegou a subir mais de 3%. Subindo mais de 3%, adivinhe só qual ação também puxou muito forte. Vale 3%. Petróleo, Petrobras também ajudou. E FNC, muito bem. Então, se nós tínhamos aqui a trindade, os cavaleiros do apocalipse aqui juntos na mesma direção, era índice para cima, não tinha como. E aí, outra coisa que eu preciso ressaltar é que o Ibov, graficamente, então ele renovou
Deixa eu colocar no semanal. Renovou máxima, então, aí de quase 2 anos. E tô ansiosa, porque esses eventos assim são raros de acontecer. E é uma região que tá bem interessante. Tô ansiosa para ver como que vai ser nas próximas semanas, até fim do ano. Rally de fim de ano tende a prosseguir sendo de alta. Mas, detalhe, amanhã é feriado aqui. E é um dos motivos, talvez, que a gente tenha tido o índice dólar travado no fim do dia. E lá fora, não. E amanhã tem muita notícia, tá? Mesmo que a gente esteja em feriado, lá fora tem notícia. Então, nós tivemos aqui núcleo de vendas no varejo. Amanhã, na verdade, né? Amanhã nós vamos ter aqui núcleo de vendas no varejo e inflação ao produtor. Muito importante. Então, o que a gente tem que fazer para, na verdade, quinta-feira? Façam um favor de ver o EWZ amanhã. Vejam como que o EWZ vai reagir. Como que o minério de ferro vai estar e petróleo, Brent também. Estando talvez em alta ou em queda, a gente vai ter essa precificação já na quinta-feira pelo gap também, tá? Então façam isso, mesmo que amanhã seja feriado, a gente tem que se preparar para quinta-feira. Então tomar cuidado em relação a isso. Então isso que eu tinha que ressaltar para hoje e vamos aguardar então para ver como que vai ser o EWZ e os movimentos amanhã, mesmo que aqui seja feriado. E quinta-feira a gente volta. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TAI Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?